Você pega o celular por 5 minutos e quando percebe já passou 1 hora. Você quer focar e quer estudar ou trabalhar melhor, mas sempre se perde no meio do caminho. Isso parece impossível manter uma concentração por um longo período de tempo. Mas o problema não é a falta de disciplina ou você, nem a falta de capacidade. Na verdade, o problema é o ambiente e o sistema que você está usando. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem. Por isso eu comecei a testar uma coisa simples, focar por 2 horas seguidas, mesmo sendo viciado em celular. Eu digo viciado na questão de a gente não consegue hoje em dia viver sem mexer no celular. E no começo foi mais difícil do que eu imaginava, mesmo porque você quer focar e começa sempre motivado, mas qualquer notificação já te puxa a atenção, qualquer distração já quebra o seu ritmo. Por isso, o primeiro passo não foi tentar focar. O primeiro passo foi remover o que impede o foco. Então eu tirei o celular do alcance. Simples assim. Não seria tão simples, né? Mas você colocar em outro cômodo ou outro lugar que você quer se concentrar. Mas deixa a maior distração do seu lado, né? Quando você deixa o celular com você e precisa concentrar para estudar, realmente não funciona. Por isso, antes de começar, por exemplo, fora do quarto, fora da mesa, pequenas ações como essas. E isso já mudava completamente a minha maneira de estudar. Então, o segundo passo foi ajustar o tempo. Como que eu ajustava isso? Porque você quer focar por muito tempo. Eu tentei direto para 2 horas, sabe? Mas isso quebra rápido, você vai se distrair, é muito ruim. Por isso eu comecei menor. Então você começa com tempos menores, blocos de foco, entende? Então, primeiro 25 minutos. Pô, parece pouco, mas quando você pega e foca por 25 minutos ininterruptos, depois você consegue passar para 50, até chegar em 2 horas. Então, ir progredindo um pouco, com blocos de pausa. E isso constrói uma resistência, uma resiliência. E o terceiro ponto foi eliminar estímulos, né? Então, quais estímulos? Porque você quer focar, mas deixa várias abas abertas, né? Música aleatória, notificação ligada, isso fragmenta a sua atenção. Então, por isso eu simplifiquei, por exemplo, uma tarefa, uma tela e sem distração. Então, você tem que focar e manter esses blocos de pausa ou fazer horas de estudo menores, mais reduzidas e tirando essas distrações. Isso aumenta muito a qualidade do seu foco. E é bem difícil fazer isso hoje em dia. O quarto ponto foi aceitar o desconforto, né? Porque você quer focar, mas espera se sentir bem para fazer isso. E não vai. Assim, foco é desconfortável no começo, realmente. Sua mente ela quer fugir, pensa em outras coisas, olha para a janela, tudo mais. Você quer pegar no celular, quer olhar a notificação, quer fazer várias outras coisas e realmente deixa o que é importante para depois. Então por isso eu parei de lutar contra essas coisas e comecei a aceitar, né? Você vai aceitar o desconforto, você vai aceitar que precisa passar por aquilo, porque só continuar mesmo, você tem que continuar mesmo com a vontade de parar, sabe? Isso fortalece a sua mente. Precisa ser um pouco difícil, nada é fácil. E o quinto ponto foi ter mais clareza. Então, porque você sabe que quer focar, mas muitas vezes nem sabe exatamente o que fazer ou o que você quer como objetivo. Isso gera distração e frustração. Então, por isso, antes de começar, eu defini uma tarefa mais clara, específica e sem dúvida. Então, olha, eu vou começar estudando biologia. Mas o que eu vou estudar biologia? Primeiro eu vou fazer 10 minutos desse capítulo. Isso evita uma fuga, né? Foi um exemplo que eu dei. Então, o sexto ponto foi parar de depender de motivação. Até você ter motivação, porque você quer focar, mas só consegue quando tá com vontade, isso é muito difícil, isso não é consistente. Por isso eu tratei o foco como obrigação. Você tem a obrigação de ir na escola, você tem a obrigação de ir na faculdade. Por que você não tem a obrigação de manter o foco? Então, algo que eu faço, independente de eu estar ou não motivado. Isso muda totalmente. E depois de aplicar tudo isso, eu consegui chegar em algo que parecia muito impossível antes. Então, 2 horas de foco. Essas 2 horas, sem celular, sem distração, é o que vai te fazer a diferença. E, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, já é de madrugada, né? Hoje eu trabalhei, estudei, fui na academia, muitas outras coisas, eu já estava prestes a dormir e eu mantive essa disciplina para poder gravar esse vídeo para vocês. Porque eu parei de depender de força de vontade e comecei a usar um sistema.
Talvez esse seja o ponto mais importante que te divide de conquistar coisas ou alcançar, né, objetivos. Que aí você não precisa ser mais forte, você só precisa ser mais estratégico. Porque o mundo hoje é feito para te distrair. Então, tudo é feito para prender a sua atenção. E isso fica cada vez mais difícil quando você cai nessas coisas, né? E se você não criar um sistema, você acaba perdendo, de certa forma, na questão de não alcançar os seus objetivos. Por isso, não é culpa sua se está difícil focar, mas é sua responsabilidade resolver isso. Ninguém vai resolver por você. E quando você resolve, você sai na frente de quase todo mundo, na maior parte das pessoas, porque a maioria não consegue ficar nem 30 minutos focada hoje em dia, né? Fica scrollando redes sociais. Então agora imagina 2 horas. Isso muda a sua percepção, seu nível, seu conhecimento, nos estudos, no trabalho, na argumentação, na sua vida. E realmente eu ainda estou ajustando. Eu estipulei essas 2 horas porque não é pouco e não é absurdamente muito. Tô melhorando, testando, mas já ficou muito claro para mim que foco, ele não é talento, ele não é de berço, é construção, entende? Uma pessoa, ela não vai nascer focada, ela vai depender do ambiente dela, dos estímulos, Então, a pergunta, ela é bem simples, né? Diante de tudo isso, você vai continuar sendo puxado pelo celular, pelas redes sociais, ou vai começar a controlar a sua atenção? Porque no final, quem controla o foco, controla a própria vida. Por isso, se você quer sair da média, quer sair do lugar, da caixinha que você tá, fica por aqui, eu trago esse tipo de conteúdo, a gente vem mais com uma construção em público, tentando auxiliar, de certa forma, jovens adultos dessa geração, e ouvindo dicas, conhecimentos, comentários, notícias. Me deem também sugestões de próximos vídeos que vocês queiram que eu faça por aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Rocco, a gente só tá apenas começando. Até o próximo vídeo. Obrigado.